Olha, o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira, no âmbito de uma investigação sobre venda de sentenças e vazamento de informações sobre operações da Polícia Federal. A prisão e o afastamento do prefeito do cargo chegaram a ser pedidos, mas foram negados pelo Supremo Tribunal Federal. A nossa repórter Gabriela Prado acompanha o assunto e tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Leandro, e a todos que estão nos acompanhando aqui no CNN Arena. Olha, foram 3 mandados de busca e apreensão, um contra o prefeito Eduardo Siqueira Campos, contra um advogado que também é do Tocantins e um outro advogado que está aqui em Brasília, no Distrito Federal. Determinação do ministro Cristiano Zanin, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Quais são as suspeitas que pesam contra o prefeito? De que ele teve acesso a informações privilegiadas sobre operações da Polícia Federal que investigam essa venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça e que ele repassou essas informações. O prefeito, nas redes sociais, admitiu que o celular dele e da esposa dele foram apreendidos, mas disse que não teve acesso a nenhuma informação privilegiada, disse que não entendeu esses mandados contra ele. Os mandados foram cumpridos tanto no gabinete da Prefeitura de Palmas, quanto também na residência dele. Essa é a terceira fase dessa operação nesta semana. Lembrando que a Polícia Federal chegou a pedir o afastamento do prefeito e ainda a prisão dele, mas isso foi negado pelo ministro Cristiano Zanin, por isso houve apenas a busca e apreensão. Nesta semana, então, além dessa operação contra o prefeito Eduardo Siqueira Campos e esses 2 advogados, ontem teve o afastamento de um juiz do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ele é suspeito de participar da venda de sentenças e também no dia anterior, na quarta-feira, a Polícia Federal cumpriu 5 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão sobre o assassinato de Roberto Zampieri, um advogado. Ele foi morto em Mato Grosso em 2023 com 10 tiros e foi a partir da morte dele que começou essa investigação sobre a venda de sentenças nesses tribunais e no Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Ao apreender o celular dele, a Polícia Federal descobriu que ele era uma espécie de intermediador dessas vendas de sentenças e o inquérito foi para o Supremo Tribunal Federal e está sob sigilo porque envolve pessoas ou uma pessoa com foro privilegiado que ainda não sabemos exatamente porque o caso ainda não é público. Então, diante dessas informações do celular, começou essa investigação sobre vendas de sentença. Esses 5 alvos de prisão desta semana vieram de um outro desdobramento, porque além da venda de sentenças e da obstrução de justiça, que é a suspeita que pesa contra o prefeito, a polícia ainda investiga a morte do advogado e descobriu um grupo de extermínio. A Luísa Martins trouxe para a gente hoje uma informação que a decisão de Zanin, sigilosa, mas a qual a Luísa teve acesso a um trecho, mostra que eles monitoravam alvos nesse grupo de extermínio e, inclusive, tinham foto das pessoas monitoradas no celular. A polícia está colhendo essas informações a partir das operações dessa semana para tentar desvendar esse quebra-cabeça. Esse grupo de extermínio, ele se autodenominava C4, Caça aos Comunistas, Corruptos e Criminosos, e tinha uma organização que incluía ali a lista de armamentos que eles teriam acesso para monitorar e também, eventualmente, assassinar autoridades, e tinham até uma tabela de preços. Essa tabela constava ali valores como R$50 mil para figuras normais, ou seja, quem não tem um cargo de destaque, e também os deputados R$100 mil, senadores R$150 mil e até integrantes do judiciário R$250 mil. Então, é um quebra-cabeça que a polícia está montando a partir de um assassinato e também dessa suspeita de vendas de sentenças. A gente segue acompanhando. Olha, o prefeito de Palmas publicou um vídeo nas redes sociais negando ter acesso a informações privilegiadas sobre operações. Vamos acompanhar. Qual é a investigação? Suposto vazamento de informação. E por quê? Eu indiquei o meu advogado, que é meu advogado há mais de 10 anos, pago, de uma única conta que eu tenho no Banco do Brasil, indiquei ele para o sobrinho do governador. Indiquei há bastante tempo. E daí surgiu essa investigação, se teria havido algum vazamento de informação. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, até porque se tivesse, eu possivelmente saberia que teria alguma operação hoje, né? Zero. Juliana Lopes, essa operação aí, ela investiga tentáculos dentro da justiça, de tribunais.
parece uma série, né? Porque assim, foi a Gabi nos explicou muito bem ali de Brasília. Tudo começa com a morte de um advogado. A partir do detalhamento do material encontrado no celular dele, a polícia começa a colocar as peças nesse grande quebra-cabeça que diz respeito a esse esquema, que envolve, para além de venda de sentenças no STJ, então a gente está falando de uma instância de uma importância muito considerável, tem envolvimento de gente de foro privilegiado, por isso a investigação do Supremo Tribunal Federal. Então, tem ali uma quantidade significativa de autoridades com muito poder aqui no país. E, para além disso, a investigação sobre um grupo de extermínio de autoridades, com uma lista ali, inclusive, com a quantia que esse grupo poderia pagar para exterminar e matar, né? A gente está falando do assassinato de autoridades aqui no Brasil. Então, é entender exatamente, Leandro, assim como você colocou, para o tamanho dessa organização, quais são esses tentáculos e, mais importante, né? Quem é essa figura ali que tem foro privilegiado, que também tá nessa investigação, para a gente entender qual é a dimensão disso, mas tudo a partir de um caso específico da morte de um advogado e mais, né, da devassa ali da Polícia Federal sobre as informações que vieram do celular, né, de uso pessoal desse advogado que é o Zampieri. O Pedro vai explicar para a gente quem é esse prefeito, Pedro? Eduardo Siqueira Campos, ele foi eleito no ano passado, em 2024, foi uma virada, eu lembro que a gente acompanhou essa eleição lá em Palmas. Ele estava perdendo a eleição perdendo a eleição no primeiro turno. A favorita era a deputada bolsonarista Janade Valcari, do PL, e aí os dois foram para o segundo turno, ele conseguiu virar, venceu com 78.673 votos. Foi deputado estadual por 2 mandatos, ele que nasceu em Campinas, e era já apontado até como uma liderança política importante no Estado, podendo até disputar cargos mais altos em 2026. Esse escândalo agora, claro, vai mexer profundamente com o cenário político ali do Estado e vai provavelmente abrir novos flancos para uma mudança de cenário na política local. E como a Juliana estava dizendo, essa operação ela atinge o judiciário, atinge a classe política, ela é uma operação que vai se mostrando, vai atingindo o judiciário de uma maneira muito firme e vai exigir uma resposta do Conselho Nacional de Justiça, vai exigir uma resposta também do Supremo Tribunal Federal, porque é um caso que está provocando um verdadeiro terremoto no mundo jurídico brasileiro. Ju, é um assunto que deve render, né? A gente, em vários momentos na cobertura jornalística, a gente vê que lá atrás, por exemplo, estoura um assunto envolvendo crime organizado e tentáculos com tribunais, não só tribunais, mas instituições públicas. É isso, né? É entender exatamente qual que vai ser a dimensão disso, mas chama atenção para essa figura, né? Porque uma investigação ali sob a alçada do Supremo Tribunal Federal chama atenção para essas figuras com mais poder. Quem seria essa figura de foro privilegiado?